Uma família estava se acomodando para passar a noite assistindo ao filme de terror The Deliverance, filme baseado no caso real da Casa dos Demônios, de Laoya Ammons em 2011. No começo, tudo parecia normal, apenas mais uma noite de filmes de terror. Mas no meio do filme, a luz se apagou de repente, mergulhando a sala de estar em total escuridão. Quase instantaneamente, a atmosfera da casa mudou. A família afirma que sentiu uma presença pesada, como se alguém tivesse acabado de entrar no cômodo com eles. Aterrorizados, eles se retiraram para seus quartos, esperando que o que quer que estivesse ali parasse. Mas aquilo que entrou na casa naquela noite não parecia ter terminado. Observe com atenção. Após aquela noite, a família deixou de ver filmes de terror. Alguns espectadores acreditam que filmes baseados em fatos reais podem despertar medos e emoções, coisas que poderiam atrair uma atenção indesejada. Alguns dizem que foi só nervosismo causado pelo filme e o apagão repentino, mas também existem aqueles que acreditam que, uma vez que algo se manifesta, nem sempre vai embora por conta própria. A verdadeira pergunta agora é se isso foi um incidente isolado ou o começo de algo que espera que a casa volte a ficar em silêncio. O que você acha? Uma câmera percorre um quarto branco cheio de móveis antigos e colecionáveis assustadores, o que já é bem ruim, mas quando param em um espelho alto e antigo, parecem surpresos ao encontrar uma silhueta infantil preenchendo o enquadramento. Enquanto observam a menina de olhar trêmulo, um par de orbes idênticos flutua sobre ela e 2 pontos de luz surgem, quase como se ela estivesse virando a cabeça levemente. Acho que essa menina sombra poderia ser só uma boneca grande. Porém, mesmo assim, só os olhos dos vivos refletem a luz desse jeito, pelo que sei. Me corrija se estiver errado, mas uma boneca sem vida não deveria ter olhos tão brilhantes. A pessoa que está gravando vê os olhos e sobe as escadas às pressas. Mais tarde, eles se refeririam ao evento apenas como a menina com olhos brilhantes na escuridão. Uma entregadora da Amazon, chamada Leia, estava gravando sua rota enquanto pegava pacotes em uma instalação de armazenamento local. Ela trabalhava no mesmo lugar há meses, e nada incomum havia acontecido. Mas naquele dia, no momento em que entrou no prédio, ela disse que sentiu algo estranho, não perigoso, apenas algo errado. E ela não fazia ideia de que esse pressentimento estava prestes a se justificar. Essas pessoas acham que eu sou louca. Olha essa merda. Só olha. Tá vendo essa merda? Vocês estão vendo essa merda? Ei, olhem isso. Eu peguei isso na câmera. Enquanto Leia caminha para dentro, a câmera percorre longas fileiras de armários de armazenamento de metal. A maioria está bem fechada, exceto por um pequeno grupo perto do centro que está aberto. Confusa, ela se aproxima e começa a fechar um por um, certificando-se de que as portas estejam bem encaixadas. Tudo parece normal quando ela recua, mas segundos depois, a câmera registra algo inquietante perto dali. Um dos armários que ela tinha acabado de trancar começa a ranger. Lentamente, a porta de metal se abre completamente, sozinha, antes de parar. Não há ninguém por perto, e o que quer que tenha causado isso nunca foi revelado. Esta próxima entrada nos reúne com Dark Ghost, um investigador paranormal russo que encontrou algumas entidades realmente assustadoras. No entanto, este último vídeo possivelmente leva ao prêmio no que ele mesmo descreve como a casa mais assustadora que já investigou. Um e-mail com coordenadas o levou até o local em questão, de acordo com o texto da mensagem. A garota que enviou afirmou que um casal de idosos morou lá uma vez e passou por inúmeros acontecimentos inquietantes, principalmente vindos do porão da casa. Entre eles havia ruídos inexplicáveis, conversas inteiras e algo tentando abrir o porão por baixo.
Depois que o casal faleceu, a casa foi herdada pelos familiares. No entanto, eles se recusaram a se mudar e a casa está abandonada desde então. A investigação de Dark começa tranquila e ele afirma que não experimentou nada, e já são quase 11h30 da noite. Em seguida, ele começa a instalar câmeras estacionárias, e é aí que toda a atividade começa. Não muito depois de sair do quarto, a câmera estática testemunha um copo se movendo sozinho, deslizando-se perto da borda da prateleira onde está. Nenhum outro copo foi perturbado e ele não foi atingido, pois não se moveria assim se tivesse sido. Parece que algo empurra ou puxa o copo, que então cai da borda e se quebra. Dark estava no meio de explicar para sua câmera o que tinha feito quando ouviu o copo se quebrar. E é aí que as coisas ficam realmente feias. Sem aviso prévio, toda a casa começa a tremer de forma agressiva, o suficiente para fazer tijolos do teto desabarem. Isso dura só alguns segundos e termina tão rápido quanto começa. Este youtuber, embora atordoado, felizmente saiu ileso e se move para avaliar os danos. Ao inspecionar a cozinha, onde há uma câmera estática, ele se assusta ao ver uma tábua do chão sendo empurrada para cima e ouvir várias batidas fortes de outro cômodo. Literalmente, parece o som de um punho batendo contra uma parede ou no chão, ou passos muito pesados. Mas é difícil saber ao certo. Inspirado pelo que aconteceu, Dark decide começar uma sessão de voz eletrônica na tentativa de se comunicar com o que quer que esteja lá. Ele começa perguntando se alguém do mundo dos espíritos está presente, e apesar de não receber uma resposta imediata, eventualmente o dispositivo retorna com um "ajude-nos". Ele insiste para que a entidade se identifique, e em seguida ela responde: "Fomos capturados". Quando ele pergunta onde, a resposta é: "Ele nos prendeu aqui embaixo". Claramente há vários espíritos se comunicando aqui, cada um com pedidos contraditórios. Após vários pedidos para abrir o porão, uma entidade responde com uma frase arrepiante: "Vou comer deliberadamente o seu coração". Por enquanto, está claro que uma das entidades ali tem intenções maliciosas contra Dark Ghost. Apesar de dizer que não abriria o porão, algumas respostas provocativas o convencem, e ele decide levantar a tábua e se aventurar lá embaixo. No começo, ele tenta usar um carrinho de controle remoto, equipado com uma câmera, mas infelizmente a bateria da câmera acaba. Apesar do seu melhor julgamento, ele vai se aventurar lá embaixo sozinho. Depois de alguns minutos rastejando sem incidentes, ele tropeça em um pequeno osso na terra. Enquanto observa de perto, um ruído repentino, como algo batendo em metal, é ouvido à sua frente. Ao mesmo tempo, sua câmera estática no buraco, voltado ao porão, mostra uma figura sombria perto dos armários da cozinha. Enquanto ela desaparece, ele emerge e afirma ter ouvido sussurros vindos de baixo. Enquanto trabalha para recolocar as tábuas, um sussurro muito forte o faz sair correndo do buraco. Isso é tudo o que ele suporta. Temendo por sua segurança, recoloca a tábua no chão e deixa para o dia seguinte. Mas o que devemos nos perguntar é: quem é a outra pobre alma presa aqui, querendo alertar os outros para que não caiam nas mentiras que o outro espírito conta? Uma mulher diz que terminar o relacionamento não trouxe alívio, e sim piorou tudo. Segundo ela, seu ex-namorado tinha algo sombrio ligado a ele, que até a família mencionava como se fosse normal. Foi então que ela começou a ligar os pontos. Os inexplicáveis problemas elétricos em sua casa, objetos se movendo sozinhos, incidentes estranhos com os quais a família havia convivido em silêncio por muitos anos.
Depois, após o término, ela gravou este vídeo quando já não estavam mais juntos, e isso a convenceu de que o que quer que estivesse ali não tinha ficado para trás. Ela diz que esse não foi o primeiro incidente, nem mesmo o mais perturbador. Mais tarde, ela descreveu o que aconteceu para Inamim, para a irmã dele. Ela acordou uma manhã e encontrou seu filhote morto, e todas as plantas da casa completamente murchas da noite para o dia. Enquanto ela ainda morava lá, experimentou pontos frios repentinos, portas trancadas que rangiam ao se abrirem sozinhas, e sombras se movendo onde não havia nada para projetá-las. Em algumas noites, sentia como se algo andasse de um cômodo para o outro. Agora que ela se foi, acredita que essa presença a perseguiu. Muitos o chamam de um invasor, algo que não fica preso a uma casa ou a uma pessoa, mas que se move se alimentando do estresse, do conflito e da confusão emocional. Se ele se apegou a ela ou a escolheu, não se sabe, mas com base nesta gravação, uma coisa parece muito clara. O que quer que estivesse à espreita daquela família, pode ser que ainda não tenha terminado com ela. A equipe do Stones River Paranormal está investigando um tribunal assombrado no Tennessee, quando algo realmente estranho acontece. Um deles está falando sobre como suas mãos estão frias, quando de repente, uma das portas duplas que levam ao banheiro se destranca e se fecha com força. A equipe tenta recriar a situação para ver se é apenas uma dobradiça solta ou uma fechadura com defeito, mas isso não parece ser o caso de jeito nenhum. A porta não tem problemas para permanecer aberta pelo resto da noite e não volta a se fechar. Muito antes de este quarto em particular ser reformado, ele foi usado como prisão para soldados da União, capturados durante a Guerra Civil. Só faz sentido que ocorra atividade paranormal neste canto histórico do tribunal. De madrugada, as câmeras de segurança dentro do que parece ser um salão ou um espaço de treinamento captaram algo inquietante. São pouco depois das 4 da manhã, muito depois de alguém deveria estar dentro, e o cômodo está completamente imóvel. Sem movimento, sem som, então, sem aviso prévio, a câmera detecta movimento de repente, e o que ela grava é de arrepiar. A porta de emergência se abre devagar, sozinha, mostrando apenas escuridão do outro lado. Ninguém entra, nada se mexe. Depois de ficar aberta por um momento, a porta se fecha tranquilamente
centímetro por centímetro, como se fosse guiada por uma mão invisível. Bem quando o quarto volta a ficar em silêncio, uma das cabeças de manequim, alinhadas perfeitamente em uma prateleira, de repente cai e se espatifa no chão. Segundos depois, vários itens do balcão de baixo são rapidamente arrancados e arrastados, sem explicação ou causa aparente. Seja lá o que abriu aquela porta, não foi embora em silêncio, e claramente queria que os donos soubessem que esteve ali. Esse é o poltergeist mais furioso do mundo, publicado por Paranoia em dezembro de 2021. Quando a equipe chega a esse lugar nas montanhas, eles rapidamente descobrem que não estão sozinhos. Entram no prédio e ouvem cada vez mais barulhos de batidas. Quando a câmera vira para a porta, vê-se rapidamente um rosto pálido observando. Mais batidas explodem no andar de cima e parece que estão jogando coisas para baixo para impedir que a equipe suba. Eles saem novamente e as batidas continuam. Isso provocou uma risada histérica em um dos membros da equipe. De repente, a porta se abre. Lá dentro, as coisas seguem sendo jogadas para todos os lados. Eles retornam às escadas e sobem, mesmo com o poltergeist ainda agindo. De volta ao térreo, um grande poste de ferro é lançado. E eles ouvem o que parecem ser passos acima deles. Ao chegarem lá em cima, provavelmente se arrependem disso. Depois de mais tormento por parte do poltergeist, algo aparece novamente no canto. É isso que está causando todo o caos? Nesse caso, o poder dessa pequena figura é realmente assustador. Tarde da noite. Jake estava gravando quando de repente correu para o quarto da irmã segurando uma garrafa de molho apimentado, sem esperar que algo incomum acontecesse. Rindo, ele vira a câmera para a cama, mas seu tom muda quase instantaneamente. Ao lado da irmã, há um ursinho de pelúcia que cai lentamente sozinho quando Jake fala. Jake diz a ela que o ursinho acabou de cair, apontando para ele. Ela mal reage, perguntando calmamente o que ele quer dizer, como se nada tivesse acontecido. Então acontece algo muito pior. Ou dizer algo constrangedor. Sem que ninguém toque, o bichinho de pelúcia de repente se sacode e desliza para o centro da cama. Ele não cai naturalmente, apenas se move agressivamente como se fosse empurrado. A mudança é rápida, contundente e completamente antinatural. Ambos entram em pânico instantaneamente, não há mais risadas, não há piadas, só gritos. Enquanto Jake retira a câmera, eles descem apressadamente da cama e fogem do quarto enquanto a gravação é cortada. Os espectadores apontaram mais tarde o quão antinatural foi esse movimento, especialmente em comparação com a primeira queda. Jake afirma que nenhum deles tocou o bichinho de pelúcia e que nada parecido ocorreu naquele quarto. Até hoje ele diz que esse é um dos momentos mais inquietantes que já registrou. Um youtuber britânico chamado Scouse Mouse só ficou em sua casa por mais 3 dias depois de gravar todos esses objetos na sua cozinha se movendo sozinhos. Assista em câmera lenta e verá que o conteúdo se move antes da garrafa ser lançada. Não acho que o conteúdo interno se moveria assim se estivesse sendo puxado por um fio. Depois disso, ele se mudou de casa. Um passageiro em um trem noturno começou a gravar ao notar algo muito inquietante no vagão. À primeira vista,
Parecia uma figura comum sentada em silêncio entre os assentos vazios, mas quanto mais a câmera demorava, mais tudo parecia errado. Fale com a equipe ou envie uma mensagem para a polícia 61016. Nós vamos consertar isso. Fale com a equipe ou mande mensagem para a polícia 61016. Nós vamos consertar isso. Alguns espectadores acham que a figura sequer entrou no trem. Eles afirmam que ela apareceu de repente, como se tivesse deslizado de algum lugar ao qual não pertencia. Outro lugar, outro momento. E se isso for verdade, então a verdadeira pergunta é: quanto tempo ela já estava lá antes de alguém perceber? A equipe do Pesadelo Paranormal enfrenta um demônio nesta casa mal-assombrada. Quando a equipe pede para que o demônio interaja, ele responde da mesma forma. Quando um dos membros da equipe dá um conselho ao outro, há uma retaliação imediata. Não seja gentil com ele, é um demônio. Estou aqui há mais tempo. Não seja gentil com ele. Lá vamos nós. Algo me acertou bem no olho. Tá dizendo o seu nome? E quando dizem ao demônio que vão ficar, ele responde: Não vamos embora, vamos ficar aqui a noite toda. Ah, merda! Como você se chama? Depois disso, ataque um deles. Não, não, não. Amigo, algo acabou de sair correndo. E além disso, fica desafiador. Uau, isso se apagou e falou: espera, amigo. Isso foi bem aqui de novo. Na minha opinião, essa casa está 100% assombrada. Alguém pode se livrar do demônio que está dentro? Acho que ninguém sabe o que ele fará. Em 8 de março de 2023, Casey Lee estava em casa com sua família quando seu filho saiu correndo do corredor de repente. Tentando urgentemente chamar a atenção do pai, ele continuava apontando para o final do corredor, insistindo para que seu pai fosse ver algo imediatamente. O pânico dele parecia real, não exagero ou brincadeira. Vamos olhar de perto. O quê? O quê? O fantasma. O fantasma? O fantasma? Onde? Ali! Não, cara. Vai atrás dele. Em qual quarto? Que fantasma? O homem. Estou inquieto. Vá atrás dele! Como é o fantasma? Assim. Assim? Onde está? Lá dentro. Onde? Lá dentro. Aqui? Aham. Mais longe? Está aqui? Na minha frente? Ali? Sim, ali. Naquele quarto? Sim. Bom, eu não vou entrar aí. Não, eu não sei. Acendemos a luz do corredor?
Não tem fantasma aí. Hã? Não tem fantasma aí. Não tem fantasma aí? Tem um fantasma aí. Tem alguém aí? É um fantasma legal ou amigável? Quem está lutando com ele? Você quer ir lutar com ele? Lutar com ele? Vamos pegar ele. O quê? Vamos. De acordo. Tudo bem. Não, não tem ninguém aqui, não, não. Acho que estamos bem. Tudo bem? Sim. É um fantasma grande ou pequeno? Um fantasma grande. Um fantasma grande? Sim. É um fantasma menino ou menina? Casey disse que não era a primeira vez que seu filho via algo invisível aos outros. Meses antes, ele indicou um canto próximo a um sapateiro, afirmando que alguém estava ali. Eles não deram muita importância, até que a luz com sensor de movimento acendeu de repente sozinha, seguida por um som de algo arrastando pelas lajotas, exatamente onde ele havia apontado. Desde então, eles aprenderam a não descartar o que ele diz tão rapidamente, e é por isso que esse último incidente tem incomodado tanto eles. No dia seguinte, os 2 cachorros da família começaram a latir de forma agressiva para o mesmo canto da casa. Bem no final do corredor onde seu filho estava olhando fixamente, seja lá o que tenha chamado a atenção dele, os animais parecem sentir também. E até que sejam compartilhadas mais atualizações, esse caso continuará sendo um completo mistério. O youtuber Mark Johnson e seu grupo estão realizando uma investigação paranormal na Caverna dos Ventos, um local subterrâneo supostamente assombrado na natureza do Colorado. Aparentemente, seja lá o que estiver lá embaixo com eles, não tem paciência e não vai esperar até que ele termine de instalar o equipamento para poder começar. Provavelmente vou ligar a caixa de espíritos em 1 minuto. Nenhum deles ouve o barulho até que revisam a fita, o que acho estranho, porque a câmera capta muito bem. O som foi realmente paranormal ou possivelmente apenas o equipamento deles? Rastejando pelo chão, um pouco mais tarde, eles captaram 2 orbes enquanto caminhavam, seguidos por esse grito. Acho que o grito provavelmente foi um encontro sobrenatural, porque acontece no meio de uma conversa. Fora isso, tudo normal, mas ouça essa parte e me diga o que você acha. Finalmente, essa estranha fonte de luz invisível pisca magicamente depois que Mark Johnson pede uma confirmação espiritual. Tem alguém nessa parte da caverna aqui comigo? Curioso como o brilho some quando Mark ilumina a Terra com sua lanterna. Realmente não há razão para que um objeto pare de refletir a luz dessa maneira de repente, especialmente quando estava refletindo luz apenas 2 segundos antes. Acho que o reflexo deveria brilhar ainda mais com luz direta, não sumir totalmente. Isso me faz pensar que tudo isso pode ser real. Este explorador visita o presídio de San Sabá, um lugar que muitos acreditam ser assombrado, não só pela lenda, mas também por um passado muito violento. Construído em meados do século XVII, o presídio se tornou palco de conflitos brutais entre colonizadores espanhóis e tribos locais, com relatos históricos que descrevem ataques, torturas e vidas perdidas neste mesmo terreno. Tarde da noite, enquanto explora a ruína sozinho, o homem grava com seu telefone em uma mão e uma lanterna na outra, enquanto examina o canto de uma estrutura de pedra. Algo completamente inesperado entra no enquadramento. Uma sombra escura aparece de repente, olhe de perto. Este é o quarto em que estou. Ali está o Q2, ali está a muralha. Ali está a parede até o canto. O que torna esse momento inquietante é o local onde ele está parado,
de costas para um canto, sem objetos próximos que poderiam projetar tal sombra em movimento. É possível ver claramente as duas mãos dele. O telefone firme em uma e a lanterna fixa na outra. No entanto, a sombra se move na direção oposta quando os espectadores pausam a gravação quadro a quadro. Outro detalhe chama a atenção por um instante. A sombra exibe protuberâncias semelhantes a chifres, adquirindo um aspecto perturbador. Esse único detalhe desencadeou um intenso debate em toda a internet. Dada a história violenta do presídio de San Sabá, marcado pelo medo e sofrimento, muitos creem que o que foi capturado jamais deixou o local. E você, o que acha? É só um truque de luz ou ainda existe algo aqui? Este caso nos leva a um hospital na Índia, onde foi registrado um fenômeno inexplicável. O protagonista é Daniel, que durante um turno da noite, em um pavilhão onde não deveria haver ninguém, foi testemunha de algo que desafia toda a lógica. Esta porta se abre e se fecha sozinha. Não tem ninguém aqui e eu não estou passando pelo sensor. Mas ela não para de abrir e fechar. E eu estou sozinho e... O vídeo nos mostra o hospital mergulhado em um silêncio sepulcral. A iluminação é tênue e sombria, e tudo o que se ouve é o zumbido das máquinas e os próprios passos de Daniel. À sua frente, há uma porta automática, com sensor de movimento, que foi projetada para se abrir apenas quando detecta uma presença física. De repente, a porta começa a se abrir sozinha. Daniel olha ao redor, não há ninguém, não há correntes de ar que possam justificar o movimento. E mesmo assim, a porta se abre e se fecha suavemente, como se alguém invisível estivesse entrando e saindo daquele cômodo. Muitos espectadores sugeriram que poderia ser apenas uma falha no sensor. No entanto, profissionais da área médica de todo o mundo comentam que já viveram experiências muito semelhantes. Daniel afirmou que não foi encenação nem brincadeira. Os hospitais, sem dúvida, são lugares especiais, espaços onde a fronteira entre a vida e a morte fica borrada e é cruzada constantemente. São lugares onde se acumulam emoções fortes dia e noite, vidas salvas e vidas que se perderam. Quando algo se move em um hospital vazio, altas horas da madrugada, talvez não seja uma falha mecânica nem uma corrente de ar, talvez seja uma mensagem de uma presença de outro plano. O canal Secret Guides publicou em 2017 um vídeo alegando ser prova de atividade poltergeist enviada por um assinante que morava em um local muito assombrado. Viu, isso é o que acontece comigo o tempo todo. Vocês estão ouvindo isso? As batidas? Eles se movem silenciosamente pelo apartamento, enquanto mais coisas estranhas são captadas pela câmera. Cada momento é mais assustador que o anterior. Os ruídos assustadores não param, e agora a televisão ligou sozinha. O que é isso? O que é isso? Parece uma figura sombria que desliza silenciosamente pela porta, e quando ele vai até o próximo cômodo para investigar, ela já não está mais lá. Meu Deus, vocês viram isso, não viram? Parecia um humano. Este vídeo assustador parece convincentemente paranormal, mas a própria equipe do Secret Guides afirmou que descobriram que o vídeo era falso. Aparentemente, uma segunda pessoa estava andando por aí, fazendo os barulhos de batida e ligando a televisão. Sobre o avistamento da figura sombria, note que esse lado do quarto nunca foi examinado. Seu amigo provavelmente ficou escondido no canto, onde ninguém olhou. Não há motivos para não acreditar no que dizem.
Então, suponho que esse vídeo seja realmente inventado. Se você vir esse vídeo em outro lugar, agora já conhece a história real. Uma lição importante deste vídeo é não acreditar logo em avistamentos de fantasmas em alta resolução. Não se sinta mal se foi enganado, eu também fui. Obrigado por assistir ao vídeo. Até aqui só os corajosos conseguem chegar. Deixe seu like. Inscreva-se e ative o sininho para mais terror. Que você tenha bons pesadelos. Dai.